Durante o ano pandêmico surgiram as variantes da Covid-19, que são versões da doença que surgem após mutações genéticas do SARS-CoV-2. Essas mudanças no genoma podem impactar na propagação e no potencial do vírus. A Covid-19 foi uma doença que se mostrou bastante adaptativa, digamos assim, né? Uma vacina, uma doença que o vírus foi mudando e as variantes foram aparecendo, né? Quem lembra da história vai se recordar que a gente começou com uma variante, depois começou a aparecer outras variantes, e nessas outras variantes foi identificada a necessidade de doses de reforço. Então, doses de reforço que foram inicialmente 6 meses após da primeira vacinação e depois começou a ser anualmente disponibilizado. E isso acontece porque o sistema imune precisa ser estimulado, né, mesmo considerando o fato de que as variantes surgem do vírus e que muitas vezes escapam daqueles anticorpos que foram inicialmente gerados. No fim do ano passado, um boletim Infogripe da Fiocruz chamou a atenção para a continuidade do aumento de Covid-19 no país, principalmente nos estados de São Paulo e Goiás. O crescimento de casos nesses estados está associado às ocorrências de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19. Tem pessoas que têm Covid praticamente assintomáticos, que resolvem comprar um teste, faz o teste e se assustam na hora que vê que está positivo e falam, nossa, eu estou com Covid. Tem pessoas, eu diria que a maioria hoje se encontra nesse grupo e nós estamos cheios de casos de Covid nesse momento. Então as pessoas começam com uma coriza, uma dor de garganta, sintomas respiratórios, leves, mas sintoma respiratório, dor no corpo, mal-estar, testa e é Covid. E tem ainda pacientes que são mais vulneráveis a ter Covid mais grave. Você imagina um idoso que já vive num limiar, quer dizer, já tem vários outros problemas, tem que tratar o coração, tem que tratar o pulmão, o rim já não funciona tão bem, ou seja, você pega alguém que já vive num limiar mais tênue, ou seja, qualquer infecção viral para ele pode ser um desencadeante de complicações, como hospitalização, pneumonia, etc. Então, a gente vê de tudo hoje com o vírus da Covid. Por isso que a gente insiste que as pessoas que têm indicação de vacinação, os grupos prioritários, devam se vacinar. Para os médicos, é fundamental reforçar a importância da vacinação, que é a melhor forma de prevenção e principal medida contra as formas graves da Covid-19. É muito importante nós lembrarmos a importância da vacina no nosso dia a dia, tanto para idosos quanto para adultos e para os jovens. Hoje nós temos vacina para dengue para jovens de 10 a 14 anos e nós tivemos 32% desses jovens apenas vacinados. Quando a gente olha uma segunda dose, 28% de vacinação. Portanto, essas pessoas não estão devidamente protegidas, imunizadas de uma doença que está aqui, ela já causa um processo de epidemia em vários estados e, mesmo assim, essas pessoas não são protegidas. E por que essas pessoas específicas da faixa de 10 a 14 anos? Porque depois dos idosos, em que a vacina até então não foi testada, é o segundo grupo com maior forma grave e fatal, ou seja, crianças morrem de dengue. São crianças que se expõem mais, vão mais na rua, jogam bola, empinam pipa, estão sempre se expondo mais. Então é fundamental protegê-las. Nós temos que entender que nós temos que garantir a nossa proteção e a proteção dos nossos filhos e netos. Eu acho que vale a pena te reforçar que as pessoas precisam entender que as vacinas são seguras e necessárias. Ainda há muita gente duvidando da capacidade das vacinas. Foram elas que nos ajudaram a diminuir a pandemia do Covid, que não existe nenhum remédio profilático para o Covid, vitamina D, ivermectina, né, que as pessoas, quando tiverem sintomatologia, sim, procurem tratamento e a indicação de tratamento para o Covid. Então, é muito importante ter esse conhecimento, essa disseminação para a população de uma forma geral. A vacina trouxe alívio, mas a pandemia deixou um cenário cruel. Mortes, famílias que não podiam se despedir dos entes queridos, empresas fechadas, desemprego,
pessoas adoecidas mentalmente e um futuro chamado de novo normal. O novo normal é a gente olhar para trás com sabedoria. Aos poucos, o mundo foi tomando ritmo, mesmo que a passos lentos. A retomada da rotina depois da pandemia não foi a volta ao mundo como ele era. Foi necessário reinventá-lo. Todos mudaram uma série de hábitos para combater a expansão do vírus. O dia a dia precisou de adequações que foram do trabalho ao consumo, das relações interpessoais, à forma como se vive em sociedade. Entrando na questão do pijama, muitas pessoas deprimiram bastante porque elas acordavam, mesmo de pijama, passavam a ir trabalhar. Aquele processo que a gente tem, né, de acordar, ir no banheiro, se arrumar, trocar e pensar numa roupa, a gente vai lidando mais com a nossa autoestima e acreditando que aquele dia vai ser positivo. Então essa é uma forma da gente, inclusive, lidar com as dificuldades que a gente tem no momento de acordar. E quando a gente passou pela pandemia, muitas pessoas passaram a trabalhar de pijama. Não vou abrir a câmera, não tenho necessidade desse contato, eu só preciso fazer as minhas atividades. E aí o dia trocava pela noite e a gente ficava nesse loop, nesse ciclo. Isso adoeceu ainda mais as pessoas, ou seja, o isolamento social adoece a nossa saúde mental. A gente precisa do contato com outro ser humano para evoluir, seja cognitivamente, seja em termos profissionais, seja em termos assim de comparação de uma forma saudável, né? A admiração que a gente tem pelas outras pessoas contribui bastante para a gente evoluir e se tornar pessoas ainda melhores. Os efeitos colaterais da pandemia foram muitos. Sobreviver à doença e à economia foram tarefas árduas. Pós-pandemia trouxe impactos significativos, não só na economia brasileira, mas também na economia mundial. E esses impactos ainda são sentidos aqui no Brasil e no resto do mundo. Quando você tem dentro da economia, como aconteceu durante a pandemia, uma economia travada, você não tem praticamente oferta nem demanda, os mares você não podia transportar, você não podia vender o seu produto, você gera uma força, uma pressão de demanda brutal. Quando a economia reabre, você tem sim um impacto significativo na inflação. Esse impacto da inflação fez com que os bancos centrais do mundo todo elevassem as suas taxas de juros, uma política monetária contracionista para poder combater a inflação. Estados Unidos, por exemplo, ainda sofre com o processo inflacionário, aumentou as suas taxas de juros e ainda luta para poder manter um patamar adequado de inflação. O Brasil também. O Brasil vem sofrendo com inflação, o Brasil vem sofrendo também com uma política monetária contracionista, com uma taxa de juros que pode chegar agora no início de 2025 a quase 15% ao ano, e também luta para poder manter a inflação em patamares adequados. A Europa não foi diferente, a Europa aumentou suas taxas de juros de forma significativa, mas foi a última região do mundo a resistiu a aumentar as taxas de juros, e os principais países da zona do euro ainda sofrem com o processo inflacionário. Milhares de famílias tiveram sua renda zerada ou cortada pela metade, levando pessoas que antes se sustentavam com seu trabalho ou negócio a um estado social e financeiro altamente crítico. Aqui no Brasil, a gente pode destacar também o endividamento recorde das famílias, né? A gente tem hoje um endividamento, classe média baixa, né? Se a gente for analisar sob perspectiva, um endividamento recorde. 80%, 90% das famílias aqui no Brasil podem ser consideradas tecnicamente endividadas ou superendividadas. Diversas atividades não essenciais, como academias, shopping, bares, restaurantes, comércios de rua, tiveram que fechar as portas. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelam que durante a primeira onda da doença, até junho de 2020, mais de 716 mil empresas encerraram suas operações, sendo 99,8% delas de menor porte. De acordo com economistas, esse impacto resultou em uma perda excessiva de estoque de capital. No caso dos superendividados, é quando você realmente não tem nenhum espaço mais na sua renda, a não ser para pagar dívidas. Esses impactos
eles podem durar mais 5, 10 ou 15 anos, dependendo da forma como o governo e o Banco Central vão atacar os processos inflacionários. A questão do emprego ela acaba sendo um reflexo importante. O Brasil teve uma capacidade de recuperação de emprego nos últimos anos, mas nem todos os países tiveram essa mesma sorte. A Argentina, alguns países da América Latina e alguns países da zona do euro ainda sofrem com o alto índice de desemprego. Eduardo é diretor de eventos corporativos. A empresa expandia a cada ano. Era um momento de comemoração. A gente tinha uma demanda muito intensa para eventos de negócios corporativos, principalmente convenções, congressos, eventos de treinamento interno, simulados de emergência. Então, eram eventos que tinham uma demanda muito intensa, né? Nós tínhamos um calendário muito frequente, muito forte. Mas a pandemia chegou, deixando um rastro difícil de digerir para o empresário. Todos os nossos eventos foram cancelados. Totalidade. Então eu não tinha qualquer evento e qualquer sinalização de um evento futuro, né, que fosse acontecer num curtíssimo prazo. Então a gente não enxergava qual era a luz do fim do túnel num cenário caótico que a gente estava vivendo, né? E isso não é só a minha empresa, só a Panda. Isso foi do setor. Grandes agências, né, de eventos, elas não sobreviveram à pandemia. Então a gente teve uma incidência muito grande do setor de empresas que realmente não tiveram fôlego para superar esse hiato que a pandemia nos impôs. Uma pesquisa do Sebrae, em parceria com a Associação Brasileira de Empresas de Eventos e a União Brasileira dos Promotores de Feiras, realizadas entre 14 e 22 de abril de 2020, mostra que a pandemia impactou 98% das empresas do segmento. Para driblar os efeitos da crise, 35% dos empresários ouvidos negociaram crédito para realizar futuramente os eventos cancelados. O levantamento mostra também que a maior parte das empresas colocou seus funcionários para trabalhar online, enquanto outras deram férias. Na prática, o que aconteceu foi que as grandes empresas estavam mais bem preparadas, né? Porque você teve uma interrupção do fluxo de negócios bastante forte. Isso fez com que muitas empresas, veja, né, se você tem os negócios que foram muito impactados, por exemplo, restaurantes, né, negócios que eram muito dependentes de presença física. Quem não tinha capacidade de endividamento, quem não tinha linha de crédito, teve problema. O setor de eventos registrou prejuízo de 270 bilhões com a pandemia do novo coronavírus. As perdas levaram ao desemprego de 3 milhões de pessoas. A nossa expectativa era que a gente ficasse cerca de 30 dias em home office, né, até as coisas, vamos dizer assim, desanuviarem, né, até ter um pouquinho. E, na verdade, foram cerca de 6 meses que a gente ficou basicamente em home office, né? Então, a expectativa nossa era para 30 dias e acabou sendo de 6 meses. E a gente voltou, né, para um formato híbrido com altos protocolos de segurança. E assim, a pandemia para a gente foi realmente um momento talvez o mais crítico que a Panda tem nesses 44 anos de história para todas as empresas, né? Um ano desafiador para se reinventar e sobreviver. Nós nos vimos com 2 opções: sentar no chão e chorar em desespero, ou de alguma forma nos reinventarmos, né? Essa era uma das 2 opções que nós tínhamos e obviamente escolhemos a segunda, né? O setor foi muito interessante porque o setor se uniu, né? A gente fez um movimento muito forte em todas as empresas de eventos, de fornecedores, para buscar alternativas, buscar soluções. A Panda foi protagonista, a gente montou uma cartilha de protocolos de segurança em eventos para a gente aplicar e conseguir retomar os eventos com segurança, né, num momento em que já começava a haver a vacinação, as pessoas já começavam a ter um pouco mais de segurança em relação à convivência, a sair de casa. E esses pequenos passos, né, nos ajudaram a sobreviver.
a gente lançou o desafio para todos os nossos colaboradores para pensar ideias e soluções que pudessem ser alternativas durante a pandemia e no pós-pandemia, né? E desses pandas inovadores, que todos se envolveram, engajaram, motivados, a gente tirou alguns projetos que, inclusive, foi que é o E-Mineração, que foi um evento de grande sucesso, né, que o nosso cliente Ibram abraçou, e que era realmente um evento disruptivo virtual. Esse foi um momento que a gente realmente procurou reagir e não ser desesperado, ficar e realmente que nos colocaria numa situação de inércia, de mobilidade, que seria o pior dos cenários no momento de crise, né? Então a gente conseguiu achar essa luz no fim do túnel, buscando essa força interna nossa. Uma força que cada cidadão buscou para reagir. O novo normal começou a ser moldado em todos os segmentos. Além de transformar a rotina, segundo os especialistas, o isolamento promovido pelo combate ao Covid também causou e agravou os problemas psicológicos. O impacto emocional das perdas familiares, o sentimento de medo, a falta de socialização e a instabilidade no trabalho aumentaram o nível de estresse e sofrimento psíquico dos brasileiros. E além da questão relacionada com o isolamento, o fato da gente estar mais introspectivo, a ausência desse contato, fez a gente olhar muito para dentro e talvez exaustivamente olhando para dentro, né? De uma forma mais angustiante, a gente passou só a enxergar os problemas. Então a saúde mental, se a gente olhar da população, ficou em níveis alarmantes, né? Quadros de ansiedade, quadros de depressão. Como que a gente tinha a válvula de escape em relação à ansiedade? Quais são as coisas que a gente precisa para atenuar uma ansiedade? O mundo ainda não se recuperou do efeito da pandemia na saúde mental. O Brasil é considerado a nação mais ansiosa do mundo e a quinta mais depressiva, segundo a Organização Mundial de Saúde. De acordo com o relatório internacional, mais de 1/3 dos brasileiros está angustiado e os jovens com menos de 35 anos são os mais afetados. E a depressão, a ansiedade, as doenças que atingem a nossa mente estão vindo com tudo, porque o ser humano realmente se deparou com uma realidade e muitos não souberam pegar o caminho de volta. Então tem muita gente ainda perambulando sem saber onde ir. Isso é uma coisa que estamos percebendo. Basta você realmente abrir a porta da sua casa e olhar para fora. Às vezes não é a realidade da sua família, mas é a realidade da maioria das pessoas. Então precisamos entender essa realidade para dar subsídios para essas pessoas se reencontrarem. Eu acredito na terapia. Eu acredito que você dando subsídio para ela se reconhecer, se reencontrar, ela vai conseguir achar o caminho de volta. Nós percebemos que quando você sabe que aquela seta é a melhor, você consegue voltar. Porque se você não sabe reconhecer qual que é a seta que vai te trazer de volta, você continua perdido. E as pessoas, quando estão perdidas, não sabem nem reconhecer. É como estar perdido no seu bairro ou num bairro desconhecido. 5 anos depois, e as sequelas da pandemia. Sequelas que avançam também sobre as negociações políticas. A OMS tem movimentado uma campanha para destravar um tratado sobre preparação contra futuras pandemias. O que a gente sempre espera é que vivenciamos anos muito difíceis, em todos os aspectos. Difíceis, inclusive, na relação interfamiliar, com os amigos, porque nem todo mundo pensava igual. Tinha gente que achava um absurdo não ir para a rua e tinha gente que achava um absurdo ir para a rua. Então foi um momento muito difícil para todos nós. E claro, a gente faz votos que a gente não passe pela mesma situação no futuro. Que nós teremos novas pandemias, eu não tenho a menor dúvida. A gente só não sabe quando e nem qual agente. Mas a gente precisa ter aprendido alguma coisa com o que a gente vivenciou nesses últimos 5 anos. O objetivo é preparar todos os países para futuros agentes com potencial pandêmico, sejam novos coronavírus ou qualquer outro agente ainda desconhecido, segundo os cientistas, apelidado de doença X.